Grande Ronaldinho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Fala aí, Rodrigão, tudo bem? Grande Dr. Ronaldo Gismondi, você tá bom? Tudo tranquilo, tudo bem, e você, tudo certo? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem, Ronaldo? Eu te ouço bem, você me ouve bem? Te ouço muito bem, meu amigo. Primeiramente, Ah, queria te tranquilo. agradecer e ter aceitado o nosso convite, essa hora aí, tá Ah, discutindo o caso clínico com a gente. tranquilo, É um tamo prazer. junto. Só queria te apresentar, Ronaldo, enquanto o pessoal vai entrando, se você não se incomodar. Vamos lá. Ronaldo foi meu professor, meu staff no Hospital Universitário Antônio Pedro, na UF. E foi uma das pessoas que mais acrescentou. O Ronaldinho é aquele cara que todo mundo gosta, que discute qualquer coisa na raça ali. E eu lembro que tive um caso muito semelhante, Ronaldo, não sei se você vai lembrar. Até Tereza, que Uhum. apresentou, se eu não me engano, um caso bem parecido Legal. com esse que eu venho trazer agora, que foi semelhante, e por isso que eu fiz questão de trazer, porque não é tão raro assim. Eventualmente acontece uma coisa que a gente, a gente identificando, a gente pode mudar a história natural ali. Então, Sim. rapidamente, é um professor da UF, já falei, ainda está lá, é coordenador da cardiologia do Hospital Niterói DO e editor médico da White Book. Então, é um grande prazer estar aqui com o Ronaldo. Ronaldo, se você quiser, a gente puder esperar um minuto, só vou fixar aqui um Não, comentário. tranquilo? Você está bem, Ronaldo? Hoje, ó, Ronaldo, Tô eu bem, falei com você já, mas tranquilo. hoje eu dei um abraço no Ricardo Carneiro, no Mocarzel, Legal. fiquei com o Rodrigo e agora estou discutindo com você. É um prazer. Tá vendo? Matou saudade da residência. Da residência inteira, na minha época eram vocês. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Acho que, Ronaldo, a principal lista de problema aqui vai ser edema, né? Sim, Edema, mais dispneia. sim. Aí eu fico ali, só para não botar muito problema e não encher aqui demais, entre febre e linfonodomegalia. Eu vou botar febre, que foi o que a gente botou, e a gente discute os outros Uhum. problemas melhor. Uhum. Deixa eu tentar fixar aqui, que eu sempre tenho dificuldade de fazer isso. Pronto, foi. Então, Ronaldo, só para a gente não se postergar demais também, eu vou começar passando o caso, pode ser? De forma Claro, bem vamos lá. resumida. Aí você faz as Sim, ponderações que você julgar necessário. Então, beleza. Ronaldo, é um homem de 19 anos de idade, é um Uhum. rapaz e a queixa principal, na verdade, foi até da mãe, foi inchaço, né? Você vê como é que as coisas são, né? A gente olha o caso como um todo, que eu vou apresentar, e isso talvez não fosse o maior dos problemas, mas a pessoa traz isso como queixa principal, tá? Então, é um paciente que, previamente, ele tem um diagnóstico de síndrome de Down, tá? Uhum. Hipotiroidismo ou hipotiroidismo de Hashimoto. Ele, de terapia, ele só faz hormônio tiroidiano e risperidona à noite, tá? Há 3 semanas, ele começou com um cansaço e uma clínica compatível com sudorese noturna. E era sudorese mesmo. A mãe Uhum. falava que a camisa molhava, tá? Uhum. E a ponto de ter que trocar ele à noite, tá? E isso veio progredindo, ela achou aquilo estranho, mas não motivou ela a procurar assistência médica por conta disso. Até que há uma semana ele começou a evoluir com edema de membros inferiores, tosse seca e dispneia aos pequenos esforços, tá? Até que isso culminou com uma febre alta 2 dias antes da internação do paciente, tá? História fisiológica, familiar e social que tinha de relevante é que era um paciente constipado, né? Como a gente vê na maioria desses pacientes que usam antipsicóticos, essa coisa toda, né? É muito frequente. E agora ele estava com o intestino mais solto, junto com esse quadro atual. Tá? Na revisão de sistemas não tinha nada muito expressivo e ele chega na emergência hipotenso, Uhum. taquicárdico, desaturando em ar ambiente com o uso da musculatura acessória, né? É, e com uma temperatura de 38,7. Estava um pouco sonolento, bem hipocorado, tá? E até questionava isso que eu falei com você, a gente botou como ele desidratado, na verdade a mucosa estava muito seca, né, da boca, do olho, Uhum. e chamava atenção uma linfonodomegalia em cadeia cervical anterior e posterior, não reclamava tanto de dor, mas foi nesse contexto também de sonolência, era um pouco endurecido, mas era móvel,
tá? Eram alguns. Descendo, ele tinha um ictus propulsivo, tá? Estava bem adrenérgico ali naquele momento, tinha um sopro que parecia ser funcional, um sopro, uma cruz em 6, pancardíaco sistólico, e diversas extrasístoles que a gente só sabe que era extrasístole, não uma FA, porque ele fez eletro, tá? Tinha um murmúrio vesicular audível universalmente, com crepitação bibasal, é isso que chamava atenção na ausculta respiratória, e no abdômen ele tinha uma hepatoesplenomegalia e uma hepatomegalia com a borda romba e dolorosa, falando a favor de alguma coisa um pouco mais aguda, que fez aquilo crescer um pouco mais rápido. E tinha também edema de membros inferiores. Antes de entrar no laboratório, você quer fazer alguma ponderação, Ana? Você que Isso. manda. Eu acho até que essa ponderação, essa pausa que você fez é fundamental. O que acontece? A gente normalmente tem duas formas de fazer o raciocínio clínico. Uma delas é o raciocínio tipo 1, aquele que é a nossa intuição, dedutivo, rápido, que é o pensamento rápido, aquele livro Penso Rápido, Penso Devagar, né? Ele é muito importante para a gente, ele ajuda a gente em várias situações de emergência, mas ele melhora com o passar dos anos e ele é mais fácil quando a doença é mais típica e a apresentação mais tradicional. Quando você ainda é jovem, quando a doença não está na sua forma clínica mais comum, o ideal é a gente usar o raciocínio tipo 2, que é o raciocínio analítico, em que você vai usar as características da história e do exame físico para tentar tornar algumas hipóteses mais para isso que serve a lista de problemas. E eu gosto sempre de trabalhar com os alunos a discussão inicial com base na história e no exame físico. Por quê? Porque muitos deles, ao se formarem, vão trabalhar em pronto atendimento, emergência, médico de família, consultório, e vão ter muitas só as hipóteses iniciais. E aí, nessa primeira hipótese, a primeira coisa que o médico tem que ter em mente é: eu tenho um risco iminente de morte? Porque se houver um risco iminente de morte, ele deve agir antes dele chegar a um diagnóstico definitivo. E a forma que normalmente leva a gente a morrer mais rápido é aquela que sistematizou os atendimentos clínicos e de trauma, o ACLS e o ATLS. Então, você checar se o doente respira bem, com via aérea patente, se ele está com a pressão arterial boa, se tem perfusão, é o ponto central. E é bom que a gente conheça as condições clínicas que frequentemente comprometem esse ABC, que é organizado naquele mnemônico 5H e 5T, que se você puxar um 6 para o trauma, você contempla bem. Então, hipóxia, hipovolemia por diversas situações, a acidose, os distúrbios do potássio, a hipotermia, as toxinas, o infarto, que é a trombose de coronária, a embolia, que é a trombose de pulmão, o pneumotórax, que é a tensão pulmonar, e o tamponamento, que é a tensão do pericárdio, mais o trauma, são as condições que normalmente comprometem a vida de modo imediato. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse jovem é a situação cardiorrespiratória, né? Ele tem ali 90% de saturação, ele está taquipneico, ele usa musculatura acessória, e ele tem uma pressão arterial no limite inferior, que apesar da média em si não estar baixa, ele tem sinais de má perfusão. O principal dele é a extremidade fria. Há alguns trabalhos na literatura que mostram que o tempo de enchimento capilar periférico é, do exame físico, o melhor sinal para indicar má perfusão. Então, independente da causa, esse doente ele tem critérios de risco para morte em pouco tempo e ele deve ser levado para receber oxigênio suplementar, ser monitorizado, obter um acesso venoso periférico e eu vou ter que usar alguma coisa para subir a pressão arterial. Quanto mais inchado ele tiver ao meu olhar, menos eu vou poder usar de volume e talvez a gente tenha que lançar a mão de um vasopressor em veia periférica simplesmente para ele não morrer de hipotensão enquanto você conversa com ele. E aí, quando a gente vai falar de amina em veia periférica, a gente lembra que existem trabalhos mostrando que numa veia calibrosa, uma solução bem diluída, você tem ali uma margem de segurança em torno de 6 horas para o uso de aminas, que é mais que suficiente para tirar o risco de vida. Então, o primeiro passo é você chegar ali na lata e falar assim: pô, tá morrendo, eu vou fazer alguma coisa. Mas o nosso objetivo hoje principal é discutir o diagnóstico diferencial e não a abordagem clínica a situações de morte súbita. Por isso, a gente tem que começar a organizar a lista de problemas
a pensar o que é mais ou menos provável dentro desse cenário e o que na história reforça a gente. Bom, o edema, que vocês colocaram corretamente aí embaixo, ele é um edema que começa em membros inferiores e parece ter um caráter ascendente. O local de origem e a forma com que o edema se espalha, eles são fundamentais no diagnóstico diferencial. O primeiro passo é separar se é localizado ou sistêmico. Esse, à medida que sobe, ele se torna um edema sistêmico. Desse jeito, a gente não deve pensar em doenças locais, mas sim em doenças que pegam o corpo todo. O edema obedece àquela equação, se não me engano, não se lembra se foi Starling que fez. Mas o nome não importa. A questão é uma equação que leva em consideração a permeabilidade capilar, ou seja, se o doente está inflamado, as pressões hidrostáticas e as pressões oncóticas do vaso do interstício. Então, se eu tenho edema, ou eu estou inflamado, ou eu tenho uma pressão oncótica reduzida no vaso, ou uma pressão hidrostática aumentada. E, Perfeito. em geral, nos edemas generalizados, as cardiopatias, as doenças renais e a cirrose e ou a hipertensão porta se sobressaem. Nesse moço, o fato do edema ser ascendente, de ter dispneia associada e da presença, principalmente, da turgência jugular patológica, ele fala pra gente, o pote está cheio, o coração deve ser sua hipótese principal. Então, se a gente começa a pensar pelo edema, a gente olha para essa turgência e fala assim, olha, esse cara está mais para congesto, talvez o coração seja a fonte dos problemas. E aí, você deve entrar dentro do coração num raciocínio do seguinte, ou você usa um mecanismo anatômico para classificar as causas, por exemplo, se é pericárdio, miocárdio, endocárdio, grandes vasos, ou você usa um mecanismo fisiopatológico, se é isquêmico, se é hipertensivo, se é idiopático, se é valvar, para você tentar ver o que é mais ou menos provável nesse cenário. Mas eu vou descer mais para a gente continuar a trabalhar esse raciocínio, tudo bem? Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Tranquilo. Aí, descendo o raciocínio, além do edema, a outra coisa que chamou a atenção dessa mãe, eu estou com um slide aqui na tela, a outra coisa que chamou a atenção da mãe é a questão da sudorese noturna com a febre. Se a febre tivesse nele só há 2 dias, febre com menos de 7 dias, mais sinais de disfunção orgânica, sepse seria a nossa preocupação inicial. Então, quem entendeu ele, acertou, é isso aí. Inclusive, porque a gente lembra que a gente pode ter, o quadro clínico tem 3 semanas, né? Então, eu posso ter uma doença que está evoluindo progressivamente, ou eu posso ter uma doença que agora está complicando. Mas tudo que é temporalmente relacionado, a gente deve tentar correlacionar pela mesma doença. Ou ela evoluindo, ou ela complicando. Então, de fato, a característica da piora da febre a menos de 7 dias deve botar a infecção no nosso diagnóstico diferencial e o fato dele estar com sinais de disfunção orgânicas, não há erro nenhum em você colher a hemocultura e colocar um antibiótico empírico em até 1 hora. Mas, quem ouve com atenção a história, observa que a mãe fala de febre, de sudorese noturna há dias. E essa sudorese noturna pode ser um marcador de que ele talvez estivesse tendo febre à noite, a famosa febre vespertina. Quanto mais perto de 28 dias a febre chega, mais o raciocínio do diagnóstico diferencial se afasta das infecções, elas ainda são a etiologia mais comum, mas não tão prevalentes para eu botar toda a ficha, e começa a entrar no diagnóstico diferencial as infecções crônicas, tuberculose, osteomielite, abscesso visceral, endocardite. Começam a entrar as neoplasias, com destaque nessa idade para as neoplasias hematológicas, e começam a entrar as doenças inflamatórias, podem ser autoimunes ou não autoimunes. E aí, quando a gente olha para esse rapaz, chama a atenção que eu botaria como o terceiro problema dele, a síndrome de adenomegalia. Ele tem vários linfonodos em topografias que não são habituais, como axilar. Quem palpou achou ele de consistência esquisita, botou aqui endurecido, apesar de ainda móveis e sem flogose. E quando a gente tem adenomegalia, a gente também classifica ela em localizada ou sistêmica. E a adenomegalia, ela padece dessa mesma classificação fisiopatológica que a gente usou agora há pouco na febre com 28 dias. Eu posso ter uma infecção do linfonodo,
Eu posso ter uma infecção sistêmica, eu posso ter uma neoplasia, seja sólida, seja hematológica, ou eu posso ter uma doença inflamatória, autoimune ou não autoimune, entrando aí algumas doenças infiltrativas. Mas a presença de linfonodos que crescem na região cervical, um baço grande. Então, esse baço grande, ele está apontando para você, olha, o sistema retículo endotelial, naquele lugar onde linfócito, monócito e macrófagos moram, ele, de certa forma, está ativado. O que a gente precisa saber é se ele está ativado reagindo a um evento sistêmico, uma infecção, ou se ele está ativado por uma doença primária dele. E isso coloca no nosso diagnóstico diferencial algumas cruzes em neoplasia hematológica maligna. Então, uma cardiopatia, que a gente ainda não sabe qual é, a presença de ou uma infecção crônica ou uma neoplasia hematológica começam a entrar no nosso radar. Chamou a atenção como problemas associados nele o fato dele estar hipocorado e ali a mucosa seca, apesar de edemaciado. A dúvida que se impõe nisso é se essas alterações são pela vasoconstricção periférica, então você fica com a mucosa seca e hipocorado, mas é só vasoconstricção, ou se ele de fato está muito anêmico, que entraria num diagnóstico diferencial importante. Quanto mais hipocorado nós acharmos que ele está, mais a anemia entra no diagnóstico diferencial. E olhando o exame físico dele, eu achei ele com pouco sopro para a gente pensar numa etiologia valvar, por exemplo, numa endocardite infecciosa. Normalmente, quando a gente tem uma patologia valvar como causa das doenças, a gente tende a ter um sopro mais intenso e ele preenche melhor aqueles sopros clássicos de estenose aórtica, de insuficiência mitral, que a gente aprende em propedêutica. Então, me parece, nesse caso, que eu tenho pouco sopro para muitos sinais de cardiopatia congestiva. Né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, a associação de uma síndrome de insuficiência cardíaca e uma síndrome de febre com adenomegalia, levantando aí infecções crônicas ou uma doença hematológica maligna complicando, me parecem que são os diagnósticos mais prováveis. E isso é importante porque se a gente piorar essa situação de risco de vida, essa ideia nossa na cabeça, ela começa a trazer algumas terapias que podem nos ajudar no diagnóstico, algumas terapias podem nos ajudar a resolver a situação de morte iminente. Então, por exemplo, se eu estou pensando que o mecanismo de dispneia é congestão, além do oxigênio, eu posso pensar em botar VNI. Depois que o vasopressor restabelecer a perfusão, eu posso pensar se precisa de inotópico ou até, depois que a perfusão melhorar, de um diurético, de alça. Então, a gente começa a enxergar coisas que a gente pode fazer. Antibiótico em 1 hora e até, se a situação se agravar, um corticoidezinho empírico, já que neoplasia hematológica está no diagnóstico diferencial. Perfeito, Ronaldo. Acho que é isso que eu estava querendo. Assim, o raciocínio clínico vale ouro. E esse paciente chegou com febre hipotenso, ninguém vai criticar a pessoa em botar um antibiótico após coletar cultura, muito pelo contrário. Eu acharia até errado não botar. Exatamente. Porque eu acho que o emergencista tem que botar e ter a coragem de que, se o diagnóstico no final não for esse, tirar. Mas a entrada inicial, se for sepse... Exatamente. E perfeito seu raciocínio clínico. É um paciente que, se a gente for fazer, né, os critérios de Framingham, ele preenche critério para insuficiência cardíaca, mas ele também está hipervolêmico, né, que acaba que uma coisa, é que você falou, uma coisa acaba atrapalhando a outra. Então, isso que você falou, eu adoro. Onde o edema começa, eu lembro do Ricardo, ele me puxava assim, vem cá, Rodrigo, o edema desse aqui começou em tal lugar. A gente pensa mais em uma coisa ou na outra, né? Enfim, então o raciocínio está perfeito, Ronaldo. Então, a gente está diante de um paciente, resumindo até agora, com febre, possivelmente vespertina, já tendendo a ser uma febre já persistente, uma hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, né, num rapaz jovem e que tem síndrome de Down também, que tem associação com algumas doenças, várias doenças, mas dentre elas não só... Com cardiopatia e com doença hematológica. Exatamente, não só com cardiopatia, mas também com doença hematológica. Perfeito, né? E os dois tinham síndrome de Down. E aí, quando a gente vai para o laboratório,
esse hipocorado se confirma com uma hemoglobina de 8,1, era uma anemia normo, tinha um RDW discretamente aumentado, um índice de anisocitose, uma leucocitose discreta de 11.500, sem um desvio significativo, eu nem botei o diferencial, mas não tinha um desvio importante, chegava a ter eosinófilo na periferia, e uma plaquetopenia, ou seja, um paciente que tem uma bicitopenia associada à nossa lista de problemas nesse contexto clínico todo. Tá? Não exteriorizou sangramento, nada disso. Tem um PCR, que é um marcador de inflamação inespecífico elevado, e o que chamava atenção era uma creatinina de 4,2, uma creatinina elevada, com uma hipercalemia de 6,8, com sódio normal, até atendendo um limite superior, um ácido úrico elevado e um fósforo elevado. E aí, a gente fez questão de trazer esse caso justamente para, quando a gente pegar esse contexto, não é só uma complicação de tratamento. Isso daí pode acontecer. E eu vou deixar você à vontade para falar de novo, Ronaldinho, que eu estou gostando de ouvir. É um prazer. Tranquilo, então. O que acontece? A presença da bicitopenia, ela leva a gente a reforçar a ideia da doença hematológica primária, né? Então, adenomegalia, sintomas B, febre e sudorese noturna há mais de 3 semanas, plaquetopenia, isso está levando a gente para essa construção de que a gente deve ter uma doença hematológica. Uma das coisas que certamente a gente vai ter que fazer é trazer o hematologista, porque eu acredito que além da leitura da lâmina periférica, ele provavelmente vai querer ir na medula óssea. Tá? Isso quase certamente. A dúvida que a gente vai discutir com ele é se a gente vai na medula para o diagnóstico ou se eu tiro o gânglio. E isso vai depender muito da facilidade de tirar o gânglio. Quanto maior e mais superficial, melhor para a gente tirar o gânglio. Ótimo. A PCR de 9 reforça a conduta inicial de que eu tenho que ver se não há uma complicação infecciosa. É algo que é super importante. Mas aqui a gente tem um cenário de uma insuficiência renal aguda, laboratorialmente uma azotemia, e a gente tem que tentar entrar no diagnóstico diferencial do que eu faço quando eu venho com azotemia. Esse é um dos assuntos que eu mais bato o martelo quando os internos estão comigo, porque é extremamente comum na medicina interna. E, em geral, há 2 coisas que eu tenho que pensar da azotemia. Uma é se isso é agudo ou crônico. Para diferenciar, eu preciso ver o tamanho do rim, valores prévios, óbvio, né? Isso aí, se o doente primeira tem anemia coisa. associada, se o doente tem anemia associada, e se o doente tem doença osteometabólica, o PTH é o principal marcador. E, em paralelo, a gente vai tentar entender o mecanismo da azotemia, se ele é pré-renal, renal ou pós-renal. Nesse doente, há uma desproporção da ureia em relação à creatinina. Então, eu imagino que, associado à insuficiência cardíaca, existe algum componente pré-renal. Então, de alguma forma, o débito cardíaco deve estar baixo. Aqueles de vocês que estão se formando agora nessa geração 2020 para frente, não vão ter opção que não seja incorporar um ultrassom beira-leito como parte do seu exame clínico. Uma maquininha de ultrassom do seu lado, você definiria se a função cardíaca é boa ou ruim, o que seria fundamental nesse raciocínio clínico. Mas, de certa forma, me parece que falta bomba. Então, se eu não entrei com inotrópico, provavelmente agora a gente deveria entrar, porque, lembrem, a média da pressão arterial não está tão ruim. Então, é difícil que só a nora seja suficiente para restabelecer a perfusão. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente tem que tentar trabalhar se há lesão renal intrínseca associada. A pré-renal, à medida que evolui, faz uma lesão renal intrínseca. E essa lesão renal intrínseca pode ser a necrose tubular aguda, que é a evolução da pré-renal, uma glomerulopatia, uma doença túbulo-intersticial ou uma doença vascular. Numa doença vascular, em geral, os doentes estão muito hipertensos ou têm dor renal. Não é o caso. Glomerulopatia, a gente vai precisar do sedimento urinário para ver se tem proteinúria ou hematúria. E o túbulo intersticial é pouco provável, porque uma das características da azotemia tubular é ter potássio baixo, coisa que não acontece. Então, eu acho que esse paciente provavelmente está tendo uma necrose tubular aguda pela evolução de uma lesão pré-renal. O potássio é um marcador importante. Esse potássio está muito alto. E a gente vai ter que rodar um eletro para fazer algumas terapias imediatas para reverter a hipercalemia. Gluconato para cardiotoxicidade,
uma glicoinsulina ou um bicarbonato para jogar esse potássio para longe. O bicarbonato é particularmente interessante por causa da azotenia, mas é ruim por causa do volume. E uma terapia para tirar o potássio do corpo. Eu acho difícil que a furosemida consiga fazer isso. A droga oral, que é o Sorcal, é lenta. Provavelmente esse doente com essa ureia, esse potássio, vai acabar dialisando. E aí é que vem aquele pulo do gato, que é, se eu tenho um doente em que eu estou pensando em neoplasia hematológica e ele faz uma insuficiência renal aguda, além da sepse, e além, nesse caso, da insuficiência cardíaca poder estar contribuindo, a gente tem que colocar no diagnóstico diferencial a síndrome de Lise tumoral. E aí, para confirmar o nosso diagnóstico, é importante que a gente peça cálcio e fósforo, LDH e ácido úrico, que são fundamentais nesse raciocínio, porque se for lise tumoral, o ácido úrico é um dos mecanismos de agressão renal e também deve ser parte do nosso tratamento. Perfeito, Ronaldo. Ótimo, excelente abordagem. E aí, então, complementando, ele veio com cálcio corrigido pela albumina, porque ele tinha uma hipobunemia nesse contexto de doença já um pouquinho mais arrastada. Ele veio com cálcio corrigido de 6, um cálcio baixo. Ele tem uma hiperfosfatemia de 7, um ácido úrico elevado e um potássio elevado nesse contexto de insuficiência renal aguda. E ele tem também um LDH que beirava mais de 2.000. Isso inferindo, LDH ou DHL, porque tem muita gente de São Paulo também, que frequentemente... Urina tipo 1, desculpa, eu falei urina tipo 1, urina tipo 1. E isso daí é um marcador de alto turnover celular que reforça mais ainda a possibilidade de uma doença neoplásica, principalmente nesse contexto hematológica, né? E esse paciente, Ronaldo, ele acabou em diálise, e aí talvez seja o grande pulo do gato. A gente sempre pensa em lise tumoral quando o paciente está fazendo um tratamento quimioterápico, seja uma neoplasia grande, sólida ou hematológica, que a gente até se previne, no hematologista ou oncologista, eles tomam alguns passos de hiperidratar o paciente, eventualmente entrar com allopurinol, enfim. Mas existem esses casos, né? Tanto é que a gente fez questão de trazer, que o paciente chega de forma espontânea pelo alto turnover. E a síndrome de Down tem associação com linfoma em especial, que faz isso, ele faz um alto turnover e tem alto risco de fazer lise tumoral. Então, não é para ninguém gravar isso, eu até anotei aqui, tem um score de Cairo Bishop, ninguém precisa gravar, hoje a gente tem acesso, né, Ronaldo, ao celular, aplicativos, enfim. Que você tendo 2 laboratoriais, eu já dei 2 deles, que é só pensar, tem uma grande massa de lise tumoral, então tudo que é intracelular vai aumentar, né, Ronaldo? Potássio, que é o principal cátion intracelular, o ácido úrico vai aumentar porque se libera muito material do núcleo celular mesmo e vai acabar culminando com o aumento de ácido úrico. A gente vai ter um cálcio baixo porque o fósforo sobe quela, né? E isso vai acabar culminando com uma insuficiência renal. Tá me ouvindo, Ronaldo? Acho que travou, não sei se é o meu. Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Foi o Ronaldo que travou ou fui eu? Alô? Pessoal, vou guardar aqui um pouquinho porque o Ronaldo, ele caiu. Pode entrar aqui de novo, por favor, meu amigo. Ronaldo, pede para entrar, por favor, de novo. Se você não vê aquela possibilidade de pedir para entrar, vai lá em cima e pede para entrar, por favor. E pede para entrar, por favor. Ronaldinho. Enquanto que o Ronaldo não entra, então só para fechar, então quando a gente tem aumento do fósforo, do potássio e do ácido úrico, e o único que cai é o cálcio, porque o fósforo quela esse cálcio e esse depósito de fosfato de cálcio é o principal mecanismo de evoluir insuficiência renal, e esse paciente tinha um componente pré-renal também, porque ele estava com febre alta, é um rapaz especial que não tem tanto acesso à água, estava com diarreia também, a gente não pode esquecer disso, então isso tudo culminou com uma insuficiência renal aguda, e o critério laboratorial, Ronaldinho, deixa eu pensar aqui como é que eu faço. Quando você entra, tem a conversa,
tenta subir ela como um todo, porque às vezes o convite está lá em cima. Deixa eu ver, Ronaldo. Senão eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, Ronaldo, e você entra na sequência. Vê se você consegue mais uma vez. Então, se você tiver 2 desses 4 critérios laboratoriais, você fecha uma síndrome de lise tumoral laboratorial, e critério clínico é a gente ter insuficiência renal, né? Ou distúrbios de condução, arritmias, que é o principal mecanismo de morte, com parada cardiorrespiratória, essa coisa toda. A própria insuficiência cardíaca, pode ter convulsão. E só uma observação, tomem cuidado quando a gente for repor cálcio, porque quando a gente repõe cálcio, a gente quela com fósforo e piora a lesão renal, o depósito dessa associação do cálcio com fósforo. Então a gente só repõe cálcio na hipocalcemia nesses pacientes se tiver sintoma, como tetania, convulsão, enfim. Tá? O EAS, ou sumário de urina, que o Ronaldo tinha falado lá atrás, veio uma hematura discreta, que é o que pode ter, e fez um ultrassom de vias urinárias também que não tinha nada obstrutivo, era um rim de tamanho normal, e então parecia mesmo ser uma lesão renal aguda. Ronaldo, eu vou fechar aqui e vou abrir de novo para poder falar com você, para a gente poder concluir, tá bom, meu amigo? Pessoal, eu vou fechar e vou entrar de novo, muito obrigado, tá? Aqui a gente conclui o principal, mas eu quero só ver a última ponderação do Ronaldo.